atenção, por favor. A visão de Daniel no Rio Tigre. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltsazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. O que é prantear? Hã? Prantear é chorar? O que é prantear mesmo? Eu vi uma mulher, eu e você vimos uma mulher que foi curada de câncer no útero. Ela estava pranteando, é? Não estava. Ela não estava pranteando. Ela não estava em pranto, não. Ela estava chorando, não é a mesma coisa? Não. Chorar pode ser de alegria ou de tristeza. Extravasar a emoção. Prantear só pode ser de lamento, de tristeza. Você sabia disso aí? Pranto é o choro de angústia, de preocupação. Esse é o pranto. Quando você chora alegre, não é pranto. Não. Daniel pranteou porque ele estava muito preocupado. Alguém já esteve assim, muito preocupado mesmo? Desesperado? Provavelmente muitos estejam, né? Isso é natural, já que eu e você vivemos no mundo, né? Cheio de problemas. O mundo cheio de conflitos, de vaidades, de cobiças, inveja, enfim. Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Maligno é quem mesmo? O Daniel, ele pranteou durante 21 dias. Ele chorou 21 dias. Só que esse choro, que era um choro de muita preocupação, ele veio acompanhado de oração. Oração. Oração e jejum. Uma pessoa em jejum, em pranto, em oração, ela mexe com o mundo inteiro. Você não tem ideia do poder da oração. Eu ouvi esse homem falando agora, esse vovô, um vovô até novinho ele, mas ele está bem conservado, mas eu também sou vovô, né? E ele com o coraçãozinho transbordando, ele estava chorando, ele estava pranteando, igreja? Não. Pranteando ele estava no dia que eu desci aqui, ele veio, ele levou até uma bronca, é porque ele foi muito educado, cadê ele? Ele levou uma bronca, porque ele veio com a toalhinha em cima de mim, até acertou aqui, não foi? Eu fui tocar numa jovem senhora que estava na cadeira de rodas, quem viu isso aí? E ele veio, acho que ele tropeçou no segurança e bateu em cima de mim com a toalhinha. Falando do neto, eu dei uma lapada nele, na verdade, porque ele foi muito camarada e tal. Não, porque quando recebe o milagre assim, a pessoa até esquece a bronca, né? Do contrário, ela fala assim: Valdemir é mal educado para burro. Mas ele estava pranteando aquele dia. Mas hoje ele estava chorando. Mas é um choro gostoso. Eu e você já pranteamos, já choramos, não é verdade? Quem já pranteou? Quem já chorou? Você não tem ideia. Você viu o que ele falou? Ele falou: apóstolo, Deus te deu o dom. Na verdade,
Você tem que ter o dom da oração. Como é que eu faço para ter o dom da oração, apóstolo? Abra a boca e ora. Mas eu não sei orar. Então é você que Deus vai ouvir. Ele não ouve quem sabe, ele ouve o que não sabe. Porque é o que sabe, ele decora as palavras. O que não sabe, ora com o coração, com a alma. Ele aí, ó. Vovô novinho, fininho, slim. Olha, vovô, você está conservado, hein, cara? Rapaz, olha, vovozinho, rapaz. Aí, vovozinho, você falou uma coisa ali que tocou meu coraçãozinho. Mas deixa eu explicar isso que ele falou. Eu estou explicando aqui que você estava pranteando. Hoje você está chorando, é diferente. De alegria, mas estava pranteando. Como eu fui tocar na pessoa e deu um tumulto, você veio para cima de qualquer maneira, é porque você foi muito camarada comigo, que eu dei uma lapada ali que saiu até fumaça. Foi ou não foi verdade? É verdade? Põe o microfone para ele, orelhinha. Hã? Sim. Mas foi abençoado, né? Você entendeu, né? Falei, deixa eu cuidar de quem está na cadeira de roda, por favor. Mas meu neto está no hospital, então recebe o milagre. Apóstolo, quantos que não querem levar uma lapada aqui para ser abençoado? Então, o Daniel, ele recebeu uma revelação, ele teve uma visão. E como aquilo envolvia um grande conflito, ele perturbou-se com aquilo. E ele não tinha outra alternativa a não ser prantear, ou seja, chorar, jejuar e orar. Você pensa o quê? Que vai aparecer um homem, um salvador da pátria, vai mudar a sua vida? Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a sua vida. Sabe como? Através do pranto, da oração e do jejum. A saber, oração incessante. Oração incessante. Daniel fez a oração incessante. Esse dia eu tenho falado de pessoas, as mais bem-sucedidas da Bíblia, cuja receita foi a oração incessante. Tem hora que, na nossa insignificância, na nossa visão curta, nossa ótica limitada, a gente olha assim, como diz a Ana Rosa, não enxerga um palmo à frente do nariz. O meu dá um palmo, mais ou menos. Mas você não enxerga um palmo à frente do nariz. É o homem. A receita é jejum, oração e pranto. Foi você pranteou e hoje você está chorando. Não é verdade? Mas esse choro seu hoje é aquele choro que transmite paz até para a gente. É a satisfação de ter sido visto por Deus. Igreja, eu já planteei, igreja. Mas hoje eu choro. Porque Deus me viu. Deus me viu. Eu e a bispa, a gente, um apartamentinho assim, emprestado lá no Recife, a gente olhava para as meninas, deitadinhas lá no chão, e a gente pranteava bastante. Bastante. A gente tinha um sonho, né? Aliás, nós sempre sonhamos e é claro que o nosso sonho não chegava a ser desse tamanho aqui. Eu acho que o único que sonhou muito, muito, muito grande mesmo foi o Jacó.
Mas depois que sonhou, ele até que pegou leve nos pedidos. Eu quero comida, roupa e proteção. Aí lá na frente dizia, o homem se tornou mais e mais rico. Aí o sujeito vê o anjo subindo e descendo na escada, no meio do deserto. E ainda escutou Deus falar com ele, ó, a sua descendência será como o pó da terra. E não tinha nenhuma mulher lá no deserto. Ele olhou e falou, mas só está eu aqui. E ele foi. E hoje é o Jacó que todo mundo fala. Deus se apresenta, imagina se Deus vai precisar de referência, né? Deus botou no currículo dele assim, ó, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Até parece que Deus precisa preencher um currículo para se apresentar a nós. Mas ele se apresenta falando, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ah, então eu sei quem é esse Deus. Deus é humilde, né? Ai. Daniel, ele tinha uma vida abençoada, né? Ele foi como escravo para a Babilônia. Mas ele foi conquistando, porque ele orava de manhã, de tarde e de noite. Quem sabia disso? Até um decreto fizeram para proibir a oração durante um mês, só para atingir Daniel. Quem sabia que muitas das leis que são feitas, o sujeito nem sabe por que está criando aquela lei, mas é para atrapalhar a obra de Deus. Quem sabia disso? Tem um monte de lei aí que é para atrapalhar, é para estorvar a obra de Deus. E tem os mais ousados que chegam a falar que se forem eleitos, vão criar leis assim, 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 para atingir as igrejas. Como aquele que falou que ia criar uma lei para proibir pastor de falar em televisão. Traduzindo, ele ia criar uma lei para amaldiçoar de vez o país. Porque a única coisa que presta na televisão chama-se palavra de Deus. E que dá fruto. E também, você me perdoa, mas você ia até se assustar quando eu ouvi o sujeito falar isso, um tempo atrás aí nas eleições. Eu dei uma gargalhada tão grande que eu fiquei até preocupado. Eu falei, isso é uma besta. Você me perdoa falar isso aí? Isso é uma besta. Como é que o sujeito vai bater de frente com Deus, o Deus da Bíblia? O Herodes, Deus foi dando corda, dando corda, dando corda. Aí o povo gritou, ele é Deus. Aí veio um verme e começou a comer o sujeito. Comeu ou não comeu? Qualquer homem que se achar Deus será comido de bicho. E se achar maior que Deus, acho que nem o bicho come ele. Pior ainda, vai feder e o bicho não vai comer. Só faltava essa, o jeito de se meter com Deus. Só me faltava essa. Deus vai dando corda, Deus dá autoridade, Deus investe de autoridade. Aí o sujeito daqui a pouco diz, não, que vai. Não se meta não. Deixa a obra de Deus em paz, porque Deus cuida dela. Deus cuida. Cuida. Então, como Daniel, ele não tinha saída, ele não tinha outra alternativa. Às vezes eu e você nos vemos também em situações que a única saída é orar, prantear e jejuar. Não é verdade? Mas isso tem um poder extraordinário. O poder da oração. Você não tem ideia. Tem igreja que
que às vezes separa, você de oração, você vai ser do grupo de oração. Não. Oração não tem nada a ver com esse negócio de saber, de falar bonito. Não. Eu já expliquei tantas vezes para você, oração forte, existe. Mas qual é a oração forte? Quem é que faz a oração forte, apóstolo? Aquele que tem o coração limpo. Então não interessa quem seja. Pode ser um católico. Um dia desse, um pai de santo estava assistindo o meu programa. Ele falou, 20 anos do candomblé, ele falou. Ele estava assistindo e falou assim, esse dinheiro que eu tenho para receber está praticamente perdido. Envolvia o quê? Mais de 20 milhões, né? De reais. E ele falou assim, se o Deus desse Valdemiro reverter a situação, mas escutando, o jeito era pai de santo. Eu disse era porque ele agora está indo na igreja lá no Tocantins e ele falou assim, olha o voto que ele fez, eu vou dar uma oferta de 200 mil reais, ele falou. Não deu uma semana, o milagre aconteceu. Aí eu pergunto, eu não conheço, Deus ouviu a oração dele? Mas ele era o quê mesmo? Então não se iluda com esse negócio de, o sujeito acha que faz carreira, não que eu sou crente há 50 anos. Jesus falou, as meretrizes vão preceder vocês no reino de Deus. Não falou ou não falou? Não existe isso. Na obra não tem nada a ver com o mundo isso aqui. O sujeito entra pela primeira vez na igreja, se ele tiver com o coração aberto, a oração dele chega no céu. Não interessa de onde ele veio. Não interessa. Esse é o Deus da Bíblia. E Daniel, ele sabia que ninguém podia resolver a situação dele. Só Deus. E ele já era um político, uma autoridade política. Está vendo? Você que quer ser político, Daniel era um político. Assim como você falou que pode ser presidente, porque nunca roubou R$1, tem muita gente que acha que porque o sujeito é político, é errado. Não tem nada a ver. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Abra seu entendimento. Ah lá, mas o político fulano roubou. Não, mas ele roubava já quando era pedreiro, quando era pintor. Isso aí é besteira. Ele aumentava lá na metragem, ele comprava o cimento errado para poder mais barato. Isso aí é besteira. Não entra nessa que o sujeito roubou porque ele é político, não. Isso é besteira. Esse sujeito que roubou, que foi pego na corrupção porque é político, apareceu, ele na verdade, antes de ser político, quando o guarda parou ele já deu 50 para não ser multado, 100. Isso aí é uma doença da sociedade. Não se iluda. Olha lá, político é isso. Político é isso. E o pedreiro que é pego acima da velocidade na castela e dá 100, ele é o quê? É a mesma coisa. Mesma coisa. E o médico que receita o remédio que não vai te curar, não vai te ajudar, mas é porque ele ganha comissão do laboratório que o fabrica. E aí? É a mesma coisa. E o juiz que vende a sentença é a mesma coisa. E o advogado que engana o seu cliente é a mesma coisa. E o pastor que rouba a oferta é a mesma coisa. Isso aí não é privilégio desse ou daquele, isso aí é do homem, é do ser humano. É a sociedade doente. Tem nada a ver com político isso aí.
Todo segmento tem honestos e desonestos. Todos. Não tem nenhuma classe que é 100% justa e honesta e correta. Todas as classes, de pastores, de juiz, de advogado, de deputados, de pedreiro, de médico, tudo, todas elas têm os honestos e têm os desonestos. Falei alguma besteira, igreja? Não. Tem um pintor que tem que... Você fala, irmão, eu quero que você pinte essa parede aqui e dá lá o trabalho para ele, tá? Mas, olha lá, hein, eu vou te pagar bem. Quando você faz esse trabalho? Você dá uma demão hoje, outra amanhã, outra depois, espera secar, e dá uma camuflada lá, quando você sai, está pronto. Tem pedreiro, tem um marceneiro. Você fala, faz esse móvel com tal madeira, assim, assim. É tudo é da sociedade, é do ser humano. E o pior é que tem muito jogando pedra, e aí esquece que ele deu um jeitinho nisso, naquilo outro, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Aperta lá o doutor, por que esse remédio aqui? Não é verdade? Como diria um amigo meu, sim ou não? É. Todo lugar tem. Então, o Daniel, ele foi crescendo, ele era político. Quem sabia que o Daniel era político? Não fica xingando político, não. É um ou outro político, aquele político. O Daniel era político, Davi era político, José era político. Não é verdade? Rapaz, eu queria ser estreia no Brasil. Hein? Agora eu sonhei, hein? Eu queria Daniel, José. Mas quem que eu falei? Meu Deus, só o Davi resolvia. Hein? Davi de presidente, pronto. Já resolvia, não resolvia não? Meu pai. Pensa num baixinho valente. Hein? E abençoado. Mas o José também dava jeito, não dava não? Mas iam chamar José de ladrão, que ele mandou o povo dar 1/5. O dízimo dobrado. A gente ensina o dízimo de 10%, já chama a gente de ladrão, e eu chamo José de ladrão, que falou para dar 20%. O José está lá, está escrito lá. Falou ou não falou? É. Aí eu falo, esse é ladrão, quer cobrar o dízimo dobrado. É complicado. Não obedece, né? Mas aí, Daniel orou e planteou durante quantas semanas? Quantos dias dá isso aí? Mas já desejava, não comi nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. Que jejum, hein? No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. Seu corpo era como berilo, uma pedra, né? O seu rosto como um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido. Que anjo bonito, hein? Hein? Meu Deus, esse anjo era pura joia. Fala a verdade. Que anjo é esse? Aí não tem jeito, não. Aí o sujeito fica caindo aí na igreja e fala, não, porque o Daniel caiu. Esse sujeito fica caindo, será que ele vê isso? Vê nada. Ele viu o quê? Ele está caindo porque ele... Daniel viu, olha o anjo, ele descrevendo o anjo. Imagina eu e vocês. Eu nem sei se eu levanto mais se eu ver um anjo desse. Meu Deus. Os olhos eram o quê? Como tochas?
de fogo. Os braços e os pés brilhavam como bronze polido. E a sua voz, a voz das suas palavras, como o som de muita como estrondo, né, de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Ele estava sozinho? Estava ou não? Não, tinha muita gente com ele. Tinha outros com ele. Ele quis dizer que os que estavam com ele não viram o que ele viu. Na igreja é assim, na obra é assim. No projeto de Deus é assim. A visão de uns é diferente da visão de outros. Aqui dentro, tem uns que têm uma visão e outros têm uma outra visão. Ou não tem nenhuma. Tem gente que consegue ver dentro da mensagem a solução para a sua vida, para os seus problemas. A saída. Outros nem prestam atenção na palavra, nem sabem o que foi pregado. Daniel falou, só eu tive aquela visão. Eu não sei se você percebeu no texto, mas ele fala, eu levantei os meus olhos, a cabeça, né? Mostra lá, filho. Levantei os olhos e olhei. E Daniel estava de cabeça baixa. Você consegue perceber isso quando está lendo? Ou você lê a Bíblia como se lê um jornal. Não pode. A Bíblia tem que falar com você. Você sabia que eu, lendo a Bíblia sozinho, às vezes eu choro? Tão forte que ela fala comigo. Daniel estava cabisbaixo. Ou seja, uma pessoa cabisbaixa é uma pessoa preocupada negativamente. É uma pessoa aflita, cercada, sem saída, sem perspectiva. E ele estava cabisbaixo. Mas quando ele levantou os olhos, ele viu o anjo. Se você olhar para o céu, você vai ver mesmo a solução. Aquele anjo era, na verdade, a solução dele, da vida dele. Aquele anjo era o divisor de águas na vida de Daniel. E se ele não levanta a cabeça, hein? Não ia ver. É como ele levantou a cabeça, ele levantou os olhos, ele viu um anjo poderoso na frente dele. Poderoso. E ele já estava orando há quantos dias? Até que passaram as 3 semanas, o quê? Inteiras, 21 dias. E aí quando ele levanta os olhos, olha quem estava lá? Quem estava lá? Um anjo. Meu Deus, esse anjo estava muito bonito. Os ombros tinham ouro, não é isso? E não é qualquer ouro não, hein? Não é qualquer ouro não, é ouro 1000. Ouro puro de Ufaz, é o ouro mais famoso de toda a história da humanidade. E ele foi descrevendo o anjo. Ele disse, só eu tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Quem estavam com ele? Os homens. Como vocês estão comigo, mas nem sempre você tem a mesma visão que eu. Essa visão é a resposta. Presta atenção. Quando a palavra diz a visão de Daniel, na verdade, foi a resposta. Ele olhou, levantou os olhos e viu a resposta que ele esperava. Embora ele tenha caído, se assustado, mas era o que ele esperava. Provavelmente,
quando a sua visão chegar, ou seja, quando a sua resposta chegar, você vai se assustar, mas você já espera. Já me ocorreram muitas respostas, visões, que eu me assustei, mas eu estava esperando, só que não tão grande assim. Mas a minha visão é que coisas grandes vão acontecer na nossa vida. Grandiosas. Grandiosas. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e o quê? Se esconderam. Aquela visão era uma coisa ruim ou uma coisa boa? Então aqueles homens estavam se escondendo de uma coisa boa, fugindo de uma coisa, porque não estavam o quê? Preparados. Porque nem todos ali estavam pranteando, nem todos ali estavam orando, nem todos ali estavam jejuando. E essas coisas extraordinárias acontecem na vida de quem é de oração, de jejum, de pranto mesmo, de joelhos no chão, de rosto no chão. Essas coisas extraordinárias vêm para quem busca. Se você busca, você vai ver isso. Daniel falou, só eu tive aquela visão. Os que estavam comigo, os homens, eles não viram nada. Só que, não, quer dizer, não viram, mas ouviram o barulho. Ou seja, quem duvida, não vai ver o que eu e você veremos, mas vai saber, porque o barulho vai ser muito grande. Isso é figura de linguagem, esse barulho. Não é barulho som, não. É barulho assim, notoriedade, sabe? As pessoas não veem o que Deus me dá, mas elas conseguem perceber o que Deus faz na minha vida, através da minha vida. É isso. Tentaram me ocultar. Eu fui tirado de muitos canais de televisão. Quem sabia disso? Quem viu isso? Acompanhou. Lá no Paraná, eu ia com o bispo Rodrigo e mais o Felipe. Tinha um mendigo pedindo esmola. Eu falei, para o carro. Baixa o vidro. Eu falei, vamos dar uma ajuda para ele. Ele olhou. Pastor Valdemiro. Eu falei, você tem televisão? Ele me conheceu. Eu falei, você me conhece? Ele falou, claro. Estava todo sujo, nós demos uma ajudinha para ele. Aí, hoje, eu e meu sobrinho, o Valmir, que nós vínhamos de casa de madrugada. Acho que foi hoje. Não foi? Aí tinha um mendigo aqui na Avenida do Estado. Eu falei, para o carro, baixa o vidro. Aí ele olhou. A minha mãe te amava, ela já foi para a glória. Mas eu também te amo, o mendigo falou. Você me conhece, cara? Conheço. Eu falei, então a sua ajuda vai ser maior. Ele falou, eu vou lá na sua igreja. Eu falei, leva o dízimo disso aí, hein? Não é verdade? Aí, igreja, teve um dia que eu estava sozinho, eu abri, ele falou, um senhorzinho, Valdemiro, você é doido? Eu falei, eu não, sou pastor. Eu sei, mas você anda sozinho assim e abre o vidro do carro num lugar desse. Eu falei, qual o problema? Você não está aqui? Ele falou, mas você é muito famoso. Eu falei, eu? Famoso? E depois, foi engraçado, depois daquilo ali, toda vez que eu vi ele, eu falei no meu bairro lá que eu sou seu amigo, o pessoal lá que você é mentiroso, rapaz. Mas o que é legal é que tudo que foi feito primeiro para me ocultar.
Como não conseguiram, depois tentaram me denegrir. E resultou nisso aí que você vê. Ou seja, porque não é o Valdemiro. Valdemiro, se uma rádio pirata falar mal do Valdemiro, o Miro. Já ouviu falar do Miro? O Mirim, o Lingo-Lingo. Se uma rádio pirata falar mal de mim, acaba comigo. Mas o ungido de Deus pode o inferno inteiro falar. Porque é o que conta, é o que Deus faz através da minha fé. Fala o que você quiser. E pode também tentar ocultar. Pode me tirar. Toda televisão que você me tirar, eu vou comprá-la depois. Pronto. Então, eu vou falar uma coisa para você. Visão. Traduzindo, resposta de Deus. O Jacó teve o quê, igreja? Visão. Eu via anjo descendo, subindo. E o Senhor estava sobre mim. E diz: essa terra em que estás deitado, eu darei para ti. Amém. Então, visão. E o Salomão? Salomão teve uma visão? Você lembra que eu expliquei aqui? Tem gente que tem tanta fé que tem uma visão, ou seja, um sonho, e já comemora. E tem gente que já está meio bombardeado, que está na realidade e acha que é uma visão. Foi o Pedro, né? O anjo falou para o Pedro: sai da cadeia, levanta. Pedro falou: só posso estar tendo uma visão, isso aqui é muito grande. Isso é grande demais. Foi ou não foi? Isso é grande demais. Daniel, ele levantou os olhos. O Daniel só precisava levantar a cabeça. Você entende a mensagem, igreja? O que Jesus está falando para nós, igreja? Levante. O Davi, por isso que eu falei que o Davi deveria ser presidente do Brasil. O Davi falou: eleva os meus olhos para os montes. Davi olhava para onde? Para o alto. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem? Então, os que estavam com Daniel fugiram. Se chega a resposta e você foge, sua vida vai continuar do mesmo jeito. Você tem que estar preparado para a resposta de Deus. Amém, igreja? Tem gente que fica assim: Senhor, fala comigo. Aí Deus fala, você: não, isso aí não é comigo não é isso que eu quero ouvir. Até parece que Deus vai falar o que você quer ouvir. Ele não vai falar o que você quer ouvir, né? Ele vai falar o que você precisa ouvir. Tem crente que é orelhinha mesmo. Hoje Deus vai falar comigo. Aí Deus fala: é com você, não é comigo não. Não, por quê? Porque o sujeito quer falar, ele quer ouvir aquilo que o agrada. Entendeu? Aquilo que não requer dele o esforço, o sacrifício, a entrega, a busca, a fé. Você não vai ouvir o que você quer ouvir, você vai ouvir o que você precisa ouvir. Até parece que Deus é seu servo. Deus não vai falar o que você quer ouvir, não vai falar o que você precisa. A gente só quer ouvir coisa, a gente só quer ficar na maré mansa. Sombra e água fresca. Mas o sol é vitamina, você sabia ou não? É isso mesmo. Então, os que estavam com Daniel não estavam preparados, fugiram. Porque na verdade mesmo,
respostas grandes como esta só vêm através do pranto, do jejum e da oração. Então, os que estavam com Daniel nada viram. E fizeram o quê? Vamos trazer isso para a igreja. Vamos trazer para a igreja. Um dia desses aí tinha gente do seu lado que já não está mais na igreja. Quem sabia disso? Um dia desses aí tinha bispos do meu lado que já não estão mais do meu lado. Esse do meu lado é figura, né, de linguagem. Na obra. Tem bispos aqui hoje, assistindo, participando, homens de Deus, que um dia desses estavam do meu lado. A verdade é que essa visão não é imposta por Deus, não. Qualquer que quiser ter essa visão pode ter. Tem que vir regada de quê? Pranto, jejum, oração incessante. Tem muitos obreiros que estavam aqui um dia desse e não estão mais. A palavra é fugiram. Mesma coisa dos bispos, pastores, funcionários. Tem uns que fogem assustados, só com o barulho. Eu não fujo, porque eu busquei a visão, então eu fico para ver de perto o anjo. Pode brilhar do jeito que for, eu vou contemplar, eu vou olhar para ti. Eu não fujo. E olha que às vezes já deu medo, entendeu? Mas eu não fugi, eu segurei. Se você ficar para ver, você vai ver. Se você fugir, você não vai ver nada. É desse jeito. Mas assusta, hein? Já teve bispo que chegou para mim e falou: você não está desanimado, não? Eu falei: eu não. Mas aí, você viu quantas pessoas deu na igreja? Deu 6, tinha 3 e mais a bispo e as meninas. Ela no Tatuapé. Depois já tinha 12, depois já tinha umas 30, 40. Quando estava quase enchendo as cadeirinhas, eu falei para a bispo: agora você pode ficar aqui na frente com as meninas ajudando. Aí eu falei: canta, vocês cantam forte, entendeu? Que eles não conhecem vocês ainda. Aí eu, de vez em quando aparecia a minha sogra, que vinha lá de Minas. Aí pronto, a igreja enchia, quando ela cantava. Ela cantava mais alto. E a minha sogra era assim, podia ter 10 pessoas, 20 ou 30, que é a mesma fé, a mesma, não é verdade? Mesma coisa, isso eu tenho que testemunhar. E com alegria. Tinha vezes que eu falava: eu vou abrir uma igreja em tal lugar. Para quê? Você não enche nem aqui. Eu falava: vai cuidar da sua vida, rapaz. Jeito, ó, fugia. Fugiu. Mas eu fiquei para ver de perto, ó. Eu me assustei um pouco com o brilho, sabe, pessoal, dos ombros, hein? Os pés brilham, hein? Nem os, imagina. Hoje você até falar de pé, hein? Eu estou com o sapato hoje invocado, ó. Eu não sabia que eu tinha isso aqui, não, hein? Eu vi lá no guarda-roupa e peguei. Igreja, Daniel, ele ficou e disse: só eu contemplei aquela.
Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou. E não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. Daniel falou, só eu contemplei aquela grande visão. Versículo 10. Aliás, não, no 9. Contudo, ouvindo a voz das suas palavras, palavra de quem? De Deus. Na boca do anjo. E ouvindo-a, caí sem sentido, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou. De quem? Do anjo. Sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os seus pés. Alguém perguntou para mim, lá na sua igreja o povo não cai, não? Eu falei, cai quando tem alguma coisa lá estranha. Mas a gente manda ir embora, levanta. Eu falei alguma besteira? Porque eu que estou ouvindo o anjo falar aqui, quando Daniel caiu, ele pegou pela mão e falou o quê? Deus faz o quê com a pessoa? E o diabo faz o quê? Derruba. Deus levanta. Levanta-te sobre os seus pés. Porque eis que te sou enviado. Mandei levantar, mas caiu alguma coisa aí. Meu Deus, vocês estão rindo demais hoje. Mas também está caindo coisa aí que a gente não espera, não é verdade? Está amarrado. Hein? Levanta-te sobre os seus pés. Olha só, o anjo falou. Porque eis que te sou enviado. Deus envia o anjo para colocar você? Para colocar você? Então aprenda isso na Bíblia, não é no meu livro não. O anjo falou, Deus me mandou para te levantar, Daniel. Para te levantar. Não para cair, é para levantar. Levanta-te sobre os seus pés, porque eis que te sou enviado. Agora olha o que a palavra de Deus faz. Ó. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. A palavra de Deus põe o homem de quê? A palavra de Deus põe o homem de quê? Deus falou através do anjo, Daniel foi colocado de pé. De pé. Mostra lá. Então me disse, não temas. Traduz isso. Não tenha. Quantas vezes tem essa palavra na Bíblia? 6, exatamente. Achei que você tinha comido já inflação, Não, a palavra, pode ter lava-jato, tudo o que for, a palavra continua a mesma, 366 vezes. Uma para cada dia do ano. Só que, às vezes, as expressões, né? Nem sempre você encontra não temas, não tenha medo, não vos assusteis. Ser forte, ser corajoso. São 366. O ano normal sobra uma. Eu, quando eu estou meio com medo, eu falo, ainda está sobrando uma. E no bissexto bate direitinho. Ou seja, não tenha medo em nenhum dia da sua vida. Não temas!
Daniel orou quantos dias? Daniel começou a orar por uma coisa que era um conflito muito grande. Envolvia grande conflito. Daniel começou a orar e quantos dias depois ele foi ouvido? Não. É isso que eu queria. É isso que eu queria. Você fica rindo aí, tá vendo? Mostra lá, ó. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, ou seja, a tua oração. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Aquele anjo extraordinariamente poderoso, lindo, maravilhoso, só veio por causa da oração. E ele falou, suas palavras foram ouvidas desde o primeiro. Tem gente que já está orando há algum tempo, não sei quanto tempo, mas já ocorreu comigo. E teve algum momento na minha vida que eu pensei, meu Deus, eu acho que ele não me ouviu, não. Aí eu estava lendo isso aí. Já tem bastante tempo. Eu aprendi que minhas orações são ouvidas desde o primeiro momento. A entrega, a visão, a resposta é que vem no momento em que eu estou preparado. Tanto é que os outros correram, fugiram. Daniel estava preparado. Deus já ouviu sua oração desde o primeiro dia. Quando você estiver preparado, então a visão virá, a resposta virá para você. Mas você tem que se preparar o quanto. Quem é que quer a resposta rápida na sua vida? Então você tem que se preparar o quanto mais rápido possível. Além do pranto, do jejum, da oração, Daniel, ele estava se humilhando. Quando ele se humilhou, olha o que o anjo falou. Olha lá. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração, o povo de Deus tem que ter o coração o quê? Aplicado. O que é um coração aplicado? O que é? Dedicado, é isso? Um coração aplicado é uma pessoa de oração incessante, constante. É isso, igreja? Aplicar o coração, fazer com alegria, com amor, com muita força, com muita vontade, com prazer. A compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Foram ouvidas as suas palavras. Por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Quem é esse sujeito aí? Quem é esse cabra? Quem é esse cabra aí? Esse príncipe aí. É por isso que a minha mãe falava, o diabo é um príncipe, meu filho. O diabo é um príncipe. Minha mãe era da roça também, que nem eu, né? Quer dizer, eu sou da roça por causa dela, que eu nasci lá. E ela falava, o povo da roça pensa que só porque leva o título de príncipe, que é belo, é bonito, não tem nada a ver, não. É a linhagem, é a herança. Por exemplo, o príncipe lá da Inglaterra, aquele da Diana, é bonito? Se aquilo lá for bonito, o nariz dele é 3 vezes maior do que o meu. Então, príncipe não quer dizer que você é bonito, não, irmão. Lá na roça a gente acha que príncipe é bonito. Não, que o sujeito fala, eu tenho um sobrinho que fala, eu sou o príncipe da Nigéria. Ele fala, qual o problema? Príncipe não quer dizer que você é bonito, não tem nada a ver, não, hein? E o diabo, olha lá, o príncipe do rei da Pérsia, príncipe das trevas, o Satanás, né?
Aí minha mãe falou, o diabo é muito bonito, meu filho, ele é um príncipe. Eu falei, que isso? É ruim. É ruim, eu prefiro ser feio, então. E o príncipe do rei da pé, o Satanás, ele resistiu o anjo. Ele ficou no caminho do anjo. Olha lá. Uma vez um pastor falou para mim, ó, o senhor tem que falar para na sua igreja lá para o povo trocar de anjo. Eu falei, por quê? Não, porque você não viu lá o anjo, acho que ele é prefeito agora, ele falou, o anjo resistiu. O diabo resistiu. Eu falei, não, irmão, aquilo foi Deus que permitiu, rapaz. Foi Deus que permitiu. Deus pode mandar a resposta no mesmo instante que eu estou orando. Até parece que o diabo pode resistir a algum anjo. Não pode, não. Foi Deus que permitiu para ver até onde Daniel ia orar. Você que tem orado por uma determinada coisa, se não veio no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, continua orando. Deus já te ouviu desde o primeiro dia. E quando Ele vê a perseverança em você, Ele vai entregar o que você está pedindo. Ele vai entregar o que você está pedindo. Até parece que o diabo... Lembra quando Jesus chegou lá numa cidade lá? Que tinha uma legião de demônio no sujeito, ele caiu logo de joelho, que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Quem lembra? Até parece que o diabo é páreo para Jesus, é páreo para o anjo de Deus, é páreo, não é nada. Aquilo era de Deus, Deus deixou resistir. Daniel orou o primeiro dia, pranteou, orou o segundo dia, pranteou, orou o terceiro, pranteou, orou o quarto, pranteou. Eu duvido que Daniel não ouviu piadinhas dos colegas que viam ele com os olhos inchados de prantear. Os colegas lá do Congresso. A Vossa Excelência está com o rosto inchado. O que houve? Estou orando, pranteando. Mas você não vai ser respondido? Vou, claro que eu vou. E ele orava de novo, orava de novo, orava de novo. No 21º, o anjo chegou que estremeceu. O anjo, quando falava, parecia uma multidão falando. Não está escrito ali? E os outros não estavam preparados, ó. Fizeram o quê? Fugiram. Fugiram. Quem crê não foge. Está escrito isso? Tá. Está escrito. Quem crê não foge. Então, o anjo falou desde o primeiro dia, foram ouvidas as suas palavras. Aquele que crê não foge. Olha que legal, rapaz. Que bênção. Quem crê não foge, viu lá? Está escrito ou não está? E aí, o anjo, ele falou, as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro, mas o cramunhão estava me resistindo. Olha lá. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, esse é bonito. Esse é um príncipe bonito, o Miguel. Não é o Miguel que nós temos aqui, não. Daqui é eu mesmo. Esse é um príncipe bonito. Agora o outro lá é o príncipe das trevas. Esse aí é o da luz, o Miguel. Olha lá. Um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me. E eu obtive o quê? Vitória sobre os reis. Tinha um monte de demônio atrapalhando o anjo passar, ó. Mas não precisou trocar. Aí alguém falou, manda o povo trocar de anjo. Eu falei, para que trocar de anjo? O mesmo anjo, é o mesmo. Ele disse, eu obtive vitória. Só Miguel dá uma forcinha. Para que vai trocar? Você entende o que eu estou falando? E ele então obteve vitória. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Então, igreja,
A resposta é a visão. A visão é a resposta. Quando o anjo chega, aí o que passou, passou, é dali para frente. E essa oração incessante é exatamente para isso, para mudar a sua história. E Deus tem aberto os nossos olhos, igreja. Você entendeu? Às vezes parece que Deus não está te ouvindo. Tem gente que fala, já estou orando há tanto tempo. Pode ter certeza que a primeira vez que você orou nesse sentido, Ele já ouviu. É que Deus ama a perseverança. Deus ama a esperança, a confiança. É impossível alguém não obter resposta se alguém espera em Deus. É impossível. É isso que eu queria dizer. Na verdade, eu não me perdoa, eu nem queria dizer, eu nem sabia que eu ia dizer isso. Mas Deus me mandou dizer. É porque o anjo já chegou. Tem anjo voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu, se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Amém. Que legal. Obrigado, Pai. Oh, Pai, abençoa o teu povo. Faz aparecer esse anjo na vida deles e de todos nós. E que estejamos preparados, porque é grande o ruído e o brilho é extraordinário. A visão é maravilhosa. Então prepara-nos para esse momento, Pai. Entrega a vitória ao teu povo. O anjo do Senhor jamais será derrotado. Por isso o anjo diz, eu obtive a vitória. A igreja apresenta ao Senhor agora a Santa Ceia. Vamos apresentar o pão, o cálice. Toma posse. Os que não tomaram posse, o pastor leva para você. O obreiro, a obreira, o bispo, a esposa do bispo. Um servo do Senhor, uma serva leva. Toma posse da Santa Ceia agora, do corpo e do sangue de Jesus. Pai, consagra esses elementos. Unge-os poderosamente. Consagra a vida dos seus filhos, do teu povo. E faz com que estejam preparados, Pai. Senhor, faz com que os nossos pecados sejam lavados no teu sangue, o nosso coração. E fortaleça-nos. Esses elementos representam o Senhor Jesus, que por sua vez, Ele era o verbo que se fez carne. Portanto, a palavra que fortalece, que restaura, que põe de pé. Então, Pai, consagra agora a tua igreja. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que beberdes, em memória de mim. Coma do pão e beba do cálice, receba a Santa Ceia do Senhor.
Adore o Senhor. Adore a Deus. Oh, aleluia. Que tinha uma escada colocada em minha vida, e cujo topo que tocava os céus. Eu via anjos descer e subir, e o Senhor estava sobre mim. E disse: essa terra em que estás deitado, eu darei para ti. Solta a voz. E sua descendência é como o pó da terra, estende do oriente ao ocidente, e também ao norte, ao sul. E toda a sua família será bendita sobre a terra. Eu estou contigo, te guardarei, serei seu amigo, não te deixarei, até que tenha se cumprido o que eu tenho dito. E quando eu acordei, eu tinha percebido que não era um sonho. Eu saí do poço e Deus era comigo. E quando eu acordei, eu tinha percebido que não era um sonho. Eu saí do poço e Deus era comigo. Que não era
comigo. Ele é comigo.